Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando mais um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, de maneira diferente, sem a presença dos irmãos aqui, mas nós estamos tendo esse privilégio de poder reunir para nós orarmos, para nós lermos a palavra do Senhor e para nós expormos a palavra de Deus, para que essa sirva de edificação, de consolo, de encorajamento, e cada vez mais possamos crescer no conhecimento da vontade de Deus, porque eu creio que não há nada melhor na nossa vida do que crescermos no conhecimento da vontade de Deus, porque ajustar a nossa vida à vontade de Deus é o melhor para o nosso viver. Assim vamos viver bem, tranquilos, alegres, porque o Senhor estará sempre nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando. Nós temos estudado aqui na quarta-feira, juntamente com os irmãos, Mateus capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 12. E agora nós estamos estudando o versículo de número 5, que diz assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Como é costume nosso, sempre nos nossos estudos, antes da mensagem, nós temos um momento de intercessão. E nós vamos fazê-lo agora, antes da exposição, antes do ensino da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar, primeiramente por essa situação que está acontecendo no mundo, no que diz respeito a essa pandemia do coronavírus. Então vamos orar para Deus refrear esse mal, refrear essa pandemia, para que as coisas normalizem o mais rápido possível. E vamos orar também pelas pessoas, pelos profissionais da área da saúde. Eles têm trabalhado para tratar as pessoas que estão doentes e eles acabam ficando expostos à doença. Então vamos orar pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiras, e também as assistentes ali que ficam no hospital, aquelas pessoas que trabalham também no serviço geral. Orar também pelo comércio, né? Aqueles que são necessários estarem abertos, os supermercados e tudo mais. Orar para que essas pessoas, postos de gasolina e tudo, possam estar também sendo guardados e protegidos por Deus, quando estão ali para nos atender. Orar por eles também. Orar também pelos caminhoneiros, pessoas tão importantes em nosso país. A gente sabe que no nosso país, se os caminhoneiros pararem, as coisas complicam para o nosso povo. Então vamos orar por eles, para Deus estar os abençoando, os ajudando. Orar também pelas pessoas que estão enfermas em nossa igreja. Sabemos que a enfermidade tira a paz, tira o sossego. Então vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento, nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, nós estamos na Tua presença, porque reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade sobre tudo e sobre todos. Reconhecemos, Pai, que a nossa vida, frágil e limitada, está diante do Senhor. Sem o Senhor, sem o Teu cuidado, sem a Tua proteção, não somos absolutamente nada. Por isso nós queremos colocar, Pai, essa situação da pandemia do coronavírus, que o Senhor esteja refreando esse mal, dando sabedoria, ó Deus, às pessoas da ciência, para que possam estar encontrando a vacina para esse mal
e também a medicação correta para estar tratando aqueles que foram infectados por esse vírus. Queremos colocar em tuas mãos os profissionais da área da saúde, os médicos, as enfermeiras, assistentes, todos aqueles que trabalham nos hospitais, nas clínicas, que sejam, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que trabalham no comércio, que são fundamentais, e que o Senhor esteja guardando cada uma dessas pessoas também, Pai, protegendo-as de serem infectados por esse vírus. Abençoa, Deus, os caminhoneiros que estão nas estradas, transportando as mercadorias, que eles também sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Colocamos agora em tuas mãos também, ó Deus amado, a vida, ó Deus, daquelas pessoas que estão enfermas em nossa igreja. A vida, ó Pai, da Vânia, da irmã Iraí, da Cláudia, da Eliane, do Eimar. Pessoas, ó Deus, que estão enfrentando câncer, essa doença tão complicada. Que o Senhor traga paz ao coração delas e restauração para a saúde de cada uma dessas pessoas, Pai. Dê, ó Deus, resistência ao organismo para suportar o tratamento de quimioterapia, radioterapia, que são medicações, ó Deus amado, agressivas, mas que o Senhor cuide delas. Não só dessas pessoas que estão com câncer, mas das demais, ó Deus, que precisam do teu cuidado e da tua ajuda. Nós oramos, ó Deus, e oramos por todos os irmãos e irmãs que estão nas suas casas nessa noite, e que agora, Deus, participa desse momento de culto, que a graça, o cuidado, a bênção do Senhor seja revelado na vida de cada um deles. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, conforme nós temos estudado aqui na quarta-feira, nós temos falado acerca do caminho da felicidade segundo o Senhor Jesus Cristo. A felicidade que é proclamada por Deus e a sua palavra, ela é diferente da felicidade, da alegria que é proclamada e ensinada no mundo. Muitas vezes, as pessoas colocam a sua alegria, o seu contentamento, a sua felicidade nos bens materiais, outros colocam nas riquezas, no poder, outros colocam no prestígio, na fama, outros colocam a razão da felicidade na própria saúde física. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a verdadeira felicidade, ela está estreitamente ligada com o relacionamento com Deus. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você olha para as bem-aventuranças, nós vamos ver pelo menos aqui várias vezes a palavra sendo repetida: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado dá a ideia de felizes, ou profundamente felizes. São quem? São os que choram, que lamentam os seus pecados diante de Deus, que reconhecem a sua miserabilidade e ao mesmo tempo, reconhecendo a sua miserabilidade, se colocam diante de Deus clamando por socorro, clamando por perdão, clamando por restauração, clamando pela vida que vem de Deus. Nós vimos também, não só os que choram, mas também bem-aventurados são os pobres de espírito. E a ideia de humilde de espírito ou pobre de espírito nos dá a ideia daquela pessoa que vivia tão somente quando ele recebia uma esmola, ou seja, aquela pessoa tão pobre, mas tão pobre, que ela só sobrevive quando alguém lhe estende a mão e lhe dá comida e lhe dá alguma provisão. Essa palavra, pobre, paupérrimo, ela tomou nuances espirituais e passou a designar essa total
total dependência de Deus. Felizes são aqueles que dependem totalmente da pessoa de Deus, porque ele sabe que em Deus encontrará a provisão, o cuidado, o sustento em todas as áreas. E hoje eu quero conversar nessa noite com os irmãos sobre bem-aventurado os mansos, porque esses herdarão a terra. Esta bem-aventurança, vale ressaltar que ela está na contramão dos valores do mundo. O mundo que rejeita os valores de Deus. A humanidade, ela pensa em termos de força, de poderio militar, poderio bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele contraria isso. Ele frustra as expectativas do seu povo. Os judeus que estavam subjugados pelos romanos desde o ano 63, antes da vinda de Cristo, eles pensavam no Messias que viria para destronar o Império Romano e através da força, através do poderio bélico, militar, implantasse o reino do Messias. Mas de repente, Jesus vem totalmente diferente. Ele não é aquele que nasce num palácio, mas é aquele que nasce numa manjedoura. E quando ele entra em Jerusalém, a cidade famosa, a cidade central dos judeus, ele entra não como um grande rei, montado em seu cavalo, com uma grande escuderia militar, mas ele entra montado num jumentinho. Então o reino de Cristo não foi um reino militar, não foi um reino político, mas um reinado espiritual que ele implantou sobre a face da terra. Havia 4 grupos em Israel. Os fariseus, que eram os religiosos conservadores, eles queriam um Messias milagroso. Os saduceus, que eram os liberais, eles queriam um Messias materialista. Havia os essênios, que eram os místicos, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico. Os zelotes, que eram os ativistas, que queriam se insurgir contra Roma, eles queriam um Messias militar. Mas até os próprios apóstolos, quando você olha a caminhada deles com o Senhor Jesus, eles sempre olhavam para Jesus, esperando em Jesus um Messias político, que destronaria o Império Romano e então inauguraria o novo reino sobre a face da terra para os judeus. Mas Jesus vem com uma proposta diferente, de se dar, de se entregar, de ser manso e humilde de espírito, não implantar um reino militar, mas um reino espiritual, não libertar do cativeiro romano, mas libertar do cativeiro mundano, do cativeiro da opressão do pecado, do mundo e do diabo. E esse Jesus foi rejeitado. A esse Jesus a multidão disse: crucifica-o e solta a Barrabás. Por isso, queridos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que a palavra de Deus é uma contracultura. Ela vai na contramão dos valores, dos princípios, dos costumes e das práticas do presente século. Por isso a Bíblia diz: aqueles que herdam a terra são os mansos. Não é pela força, não é pelo poderio militar, mas é pela mansidão. Uma questão de caráter. Então o que não é ser manso aqui? Eu creio que a gente tem que entender isso, o que não é ser manso. Ser manso aqui não é uma característica natural de uma pessoa. Não é apenas uma expressão externa, mas é algo interno.
É uma obra da graça de Deus, o ser manso. Ou seja, é um fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A palavra grega para manso aqui é a palavra praus, que significa um cavalo selvagem domesticado, um potro, um cavalo que foi domesticado. Outrora selvagem, que não era domesticado, que pulava, que era agressivo, e de repente, depois de domesticado, fica tranquilo, é benéfico, pode ser usado pelo seu dono. E aqui a palavra manso nos traz justamente essa ideia de nós, que somos esses selvagens, quando não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. A mansidão, eu gosto de definir a mansidão como a força que está sob o controle, não do meu controle, mas do controle do Espírito Santo de Deus. Então, manso é aquele que é controlado por Deus, é controlado pelo Espírito, que tem o seu gênio, o seu temperamento, os seus rompantes controlados pelo poder do Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós não formos controlados pelo Espírito, nós vamos explodir. A gente explode no relacionamento interpessoal, a gente explode no relacionamento no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Jesus está dizendo que felizes são os mansos, porque esses vão herdar a terra, esses vão estar conquistando o seu espaço junto à sociedade. Então, ser manso não é uma característica natural. Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça de Deus, porque é Deus que opera essa graça maravilhosa na nossa vida. Outra coisa que as pessoas confundem com mansidão é a questão de que muitas pessoas pensam que ser manso é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. Ser manso não significa ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. É só você olhar para os grandes homens da Escritura Sagrada, que foram homens considerados mansos. Por exemplo, Moisés foi considerado o homem mais manso que viveu sobre a face da terra, e não era tímido, fraco, covarde, indolente. Pelo contrário, homem de extrema coragem, homem que foi chamado por Deus lá no deserto para tirar mais de 2 milhões de pessoas da maior potência do mundo daquela época. E ele vai lá, manso sim, mas cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de fé, sem timidez, sem medo, porque sabia que quem controlava e dirigia a sua vida e os rumos da sua história era o próprio Deus. Então, queridos, ser manso não significa ser covarde, ser tímido, indolente ou fraco. Uma pessoa mansa para Jesus é aquela que submete à vontade de Deus, é aquela que se deixa controlar pelo Senhor, é aquela que não usa da violência para conquistar os seus objetivos, é aquela que não paga mal com mal, mas paga o mal com o bem. O que não é ser manso também, queridos? Ser manso não significa também manter a paz a qualquer custo. Ser manso não é ser conivente. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar a todos, a gregos e troianos. Ser manso não é ser neutro. Não é viver sem cor, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo e indeciso.
Tem muita gente que confunde a mansidão com essas características. Aquela pessoa que fica sempre em cima do muro, aquela pessoa sempre que não tem uma opinião própria, aquela pessoa sempre que é passiva diante da vida, fala, olha como fulano é manso. Não. Isso não é sinal de mansidão. É como nós estamos vendo aqui. Outra coisa, ser manso não é apenas um controle emocional externo. Tem gente que não explode externamente, brigando ou falando, tendo alguma atitude externa de um rompante descontrolado. Beleza, quem é manso não vai ter esse rompante. Mas ser manso vai além. Porque se a pessoa de repente não tem o rompante externo, mas lá no coração ele não consegue abrandar as chamas da alma, se lá no coração ele age como um vulcão incontrolado, em ebulição, então ele não é manso. Ele tem uma mansidão apenas externa. Porque mansidão não é apenas um controle externo. Tem pessoas que não explodem, que não agem externamente com a sua explosão, mas no coração são vingativos, no coração têm mágoas, no coração desejam o mal, no coração têm ódios incontroláveis em relação a outra pessoa. Ser manso não significa isso. Ser manso, conforme eu já disse, de acordo com o nosso texto, é estar debaixo do controle, da ação, da soberania do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que é a palavra andar? A palavra andar indica o curso geral da vida como um todo. Ou seja, o curso geral da nossa vida como um todo, ele tem que ser governado, dirigido pelo Espírito Santo. Assim nós não vamos agir de acordo com a nossa natureza pecaminosa, mas vamos agir de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Felizes, queridos, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente vê isso, a gente vê que o manso, uma das características dele também, é que ele suporta as injúrias. Ele não é facilmente provocado. Um espírito humano não se inflama facilmente, não se explode facilmente. Pelo contrário, ele tem controle das suas ações, porque ele não é controlado por ele, mas ele é controlado pelo próprio Deus, e esse Deus que habita nele, é o Deus então, que faz dele uma pessoa que tem domínio. Olha o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, a força que está sob o controle. Tem um texto nas Escrituras, lá em Números capítulo 12, ele ilustra bem essa questão da mansidão, e eu quero lê-lo para a gente tirar algumas lições sobre a mansidão para a nossa vida. Vai em Números 12, vai dizer assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por meio de enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Esse texto aqui mostra dois lados: as atitudes daqueles que não são mansos e as atitudes daqueles que são mansos diante de Deus. Os que não são mansos, que não agem com mansidão, aqui é Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés. Tinha todo o prestígio de ser irmão do grande líder Moisés, daquele que Deus usava poderosamente. Só que Moisés arruma uma esposa cuxita. Cuxita nos dá a ideia aí de alguém que é de Cuxi, de uma região localizada na Etiópia. E então ele pega essa mulher dessa região, e então ele é duramente criticado. E ele, Miriam e Arão, no lugar de agir com mansidão e conversar com Moisés acerca do assunto, não, agem com destempero. Então nós vemos aqui algumas lições. Primeira delas: quem não são os mansos? São os que vivem conspirando contra aqueles de quem tem inveja. A pessoa tem inveja, por exemplo, eles olhavam a liderança de Moisés, e de repente agora, por causa dele ter casado com a mulher cuxita, então começam a conspirar contra ele. Miriam e Arão, diz o verso 1, criticaram Moisés, insurgiram contra o seu líder, e de repente começam a levantar motim no meio do povo contra Moisés. São pessoas insubordinadas, são pessoas ingratas, são pessoas insubmissas. Geralmente as pessoas que não são mansas são assim. Agem não com boa intenção no coração, mas agem conspirando contra quem eles de repente têm inveja, que desejariam o lugar deles. E é infelizmente o que mais a gente vê na nossa sociedade hoje, é que aquelas pessoas que não são mansas, mas são pessoas orgulhosas, e aqueles de quem elas têm inveja, elas conspiram contra, elas querem derrubar, elas se insurgem contra essas pessoas, levantam falso testemunho e falam tantas coisas com o intuito de destruir. Por isso, querido, para você não se deixar inflamar por esse tipo de gente, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro deles, cuidado com os fofoqueiros. Cuidado com quem leva uma fofoca, com quem leva alguma coisa para você. Porque a mesma pessoa que leva do outro para você, é a pessoa que vai trazer de você para o outro. Então tome cuidado. Segundo, conheça os outros por você mesmo. Não pelo que o outro diz, me disseram isto ou aquilo de fulano. Não. Você conhece fulano? Ele é assim. Outra coisa, coloque-se no lugar daquele que é criticado. Coloque-se no lugar daquele que as pessoas estão insurgindo contra ele, para ver se procede ou não, para ver como você se sente no lugar dele. Outra coisa aqui, queridos,
Uma característica daqueles que não são mansos são os que usam o seu poder de destruição para alcançar seus objetivos. Quem não é manso, quem não está sob o controle de Deus, quem não lamenta profundamente o seu estado, quem não está sob a direção de Deus, geralmente são os que usam o seu poder de destruição para alcançar seus objetivos. Miriam e Arão criticaram Moisés. Mas a ideia da crítica aqui não é só uma crítica construtiva, onde você vai e conversa com o líder, o que está acontecendo, mas é de repente você começar a criticar aqui e ali, com a intenção de destruir, aquela ideia de causar caos, quanto pior, melhor. Até aproveitando essa situação, né? Quando a gente olha a nossa mídia, né, alguns jornais que todos sabem por aí, no lugar, nesse momento de colaborar para controlar a pandemia, para atingir o governo, ou para atingir este ou aquele, os jornais levantam e criam pânico, criam histeria, criam medo, criam factoide, criam tantas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode, quando é verdade, o jornal, a nossa vida tem que ser usado para informação e para abençoar, nunca para amaldiçoar ou conspirar contra as pessoas só por inveja ou qualquer outro sentimento. Outra coisa aqui, queridos, que são características daqueles que não são mansos, são os que racionalizam a sua maldade para aliviar a sua própria consciência. Eles começam a explicar a sua própria maldade. Dizem, olha, mas Deus não fala só através de Moisés, Deus fala também através de nós. Queridos, muitas vezes, para se mostrar e aliviar a maldade, começa a explicar a maldade, justificar o porquê de que estão fazendo maldade contra o nosso próximo. Tá? Essas são características de pessoas que não são mansas, pessoas que não são controladas pelo Espírito Santo de Deus. E pessoas que não são mansas, que não são controladas pelo Espírito Santo de Deus, acabam sozinhas, acabam tendo a repulsa de outros. E no caso aqui, a reprimenda, a repulsa, veio do próprio Deus. Porque Miriam, ela foi acometida de lepra. Deus a deixou leprosa. Arão não foi acometido, porque ele clama a Deus, clama para Arão, não deixe que isso aconteça. Deus poupou Arão. Mas Deus não poupou Miriam. E ela ficou completamente aí, coberta de lepra, sozinha, né, à parte, porque estava agora leprosa. Então, se você não quer terminar assim, se a gente quer o bem e não o mal, se a gente quer abençoar o outro e não o mal do outro, se a gente quer ser instrumento de paz e não de guerra, a gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. E pedir que o Espírito Santo de Deus nos controle em todos os momentos e em todas as situações. Para você não terminar sozinho, sendo deixado de lado, à parte. Aprenda a ouvir e a compreender o outro. Aprenda a ouvir o porquê do outro. Por que o outro tomou aquela atitude? Por que ele agiu assim? Por que ele deixou de agir assim? Por que ele não veio? Por que ele não participou? Então aprenda a ouvir e a compreender o outro. Aprenda a ouvir e aceitar o outro. Um grande problema nosso é que nós muitas vezes não aceitamos o outro do jeito que o outro é. Nós queremos que o outro seja igual a nós mesmos. Não, cada pessoa tem uma vida singular, única. Então nós temos que aprender a aceitar. Os erros, todos nós temos. E nós temos que aprender a conviver com o erro do outro, mas também ajudar o outro a superar os seus próprios erros, as suas próprias limitações. Não com maldade, mas pelo bem. E aprender a ouvir e aprender com o outro.
Queridos, todas as pessoas podem nos ensinar. Eu falo que uma das grandes escolas que nós temos na vida é o relacionamento interpessoal. No relacionamento interpessoal, nós aprendemos o que falar e o que não falar. O que ajuda e o que não ajuda. O que constrói e o que destrói. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos, no lugar de ser instrumento de bênção, que nós somos chamados em Abraão para ser bênção para todas as famílias da terra, no lugar de ser bênção, muitas vezes nós nos tornamos maldição na vida das pessoas. Nós nos tornamos instrumento de destruição. Nós nos tornamos instrumento de discórdia. Por isso nós temos que aprender o caminho da felicidade, que é o caminho da mansidão. E os mansos? Qual a característica aqui de Moisés aqui, que nos ensina a ser manso? Primeira delas, os mansos são os que descansam no fato de que Deus assiste todas as coisas. Quando Arão se insurgiu contra, você não vai ver Moisés tomando nenhuma atitude drástica contra eles, nem de destruição, nem de falar isso ou aquilo, mas ele confia que Deus vai assistir. Ele confia que Deus vai cuidar daquela situação. O manso, ele descansa não nele mesmo, mas ele descansa no fato de que Deus nos assiste em todas as coisas. Outra coisa que faz parte do manso, o manso são aqueles que abrem mão de lutar, de brigar por seus direitos, pois sabem que Deus o fará. Olha o que o texto diz. No mesmo instante que Miriam e Arão surgiram contra Moisés, inflamando as pessoas, no mesmo instante o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão até a tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Às vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas forças, agir do nosso jeito. Mas aquele que é manso, ele sabe que Deus vai agir por nós, e que Deus vai nos dar sabedoria nas nossas ações, no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas reações. E Deus fez isso. Foi Deus que tratou essa questão entre Arão, Miriam e Moisés. É Deus quem faz essas coisas. Por isso, a mansidão é você ser tomado pelo controle do Espírito. Se você não for tomado, que quando alguém surge contra você ali, alguém levanta uma crítica ali, alguém faz alguma coisa contra você ali, você quer ir à desforra, você quer ir e agir no rompante, mas nós não somos assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, não paga mal com mal, mas paga o mal com o bem. Romanos 12, versículo 19 a 20, diz assim: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa é a maneira cristã de agir. Nós não vamos à vingança, porque nós não somos juízes. Quem é o grande juiz é Deus. Quem vai vingar por nós é Deus. E ele diz: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. E essa ideia de amontoar brasa na cabeça é interessante, né? Quando alguém te faz mal e você faz bem para ele, quando alguém te xinga, mas você não retribui com xingamento, quando alguém te maltrata, te persegue, mas você ora por ele, a Bíblia diz que você amontoa brasas na cabeça dessa pessoa, que queima, faz com que a pessoa repense a sua posição e opinião. É assim que o cristão manso age. Terceira característica dos mansos são os que se dispõem a interceder pelo bem daqueles que lhe fizeram mal. São os que dispõem
para interceder por quem lhe faz mal. Diz o texto, então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. Mesmo com as críticas de Miriam, no lugar de Moisés se revoltar e deixar que Deus a punisse, que ela morresse leprosa, Moisés diz: Deus, tenha misericórdia, cure Miriam. Não imputes o problema que ela teve comigo sobre a vida dela. Eu me lembro aqui de Estevão, quando estava sendo apedrejado, pedra para cá, para lá, e ele olha e vê o Senhor Jesus de pé, ao lado do Pai, e ele diz assim, Pai, não lhes impute esse mal, esse pecado. O próprio Senhor Jesus lá na cruz, quando estavam lhe dando vinagre, quando lhe transpassaram com lanças, quando lhe deram chibatadas, crucificando naquela cruz, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o homem controlado por Deus e não pela sua carne. Porque quem é controlado pela sua carnalidade, age na carnalidade. O pendor da carne dá para a carne, o pendor do espírito dá para o espírito. Quem é manso não persegue quem o persegue, mas ora por aqueles que o perseguem. E por último, quem é manso, ele procura a restauração do outro. Ele procura estender a mão ao outro, mesmo aquele que o feriu. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até que ela fosse trazida de volta para seguir a viagem. Ou seja, mesmo a despeito do erro, mesmo a despeito do que ela fez, Moisés e o povo não abandonou Miriam, esperou, orou, para que ela fosse restaurada e integrada novamente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar, clamar por aqueles que precisam, para que Deus transforme a vida daquela pessoa, para que ela continue caminhando conosco a caminhada da fé. Caminhada essa que não é fácil, é uma caminhada de lutas, de provações, e precisamos uns dos outros, apesar dos erros uns dos outros. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: cultive o hábito de se humilhar diante de Deus, reconhecendo em Jesus o favor imerecido dEle, as graças imerecidas dEle, o perdão dEle, o amor dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle, tudo isso é imerecido, queridos. Quando a gente olha para o amor imerecido de Deus, a gente começa a relacionar com o outro, pedindo que Deus nos torne mansos cada vez mais, para que eu trate o outro, não porque o outro me tratou daquele jeito, eu vou ter que revidar. Mas se eu recebi amor imerecido, eu tenho que dar amor imerecido. Se eu recebi perdão imerecido, eu tenho que dar perdão imerecido. Cultive o hábito de abrir mão, às vezes até de determinados direitos. Se isto for a razão principal, como se isso fosse a razão principal da sua vida, não comece a brigar. Não, isso é meu direito, é isso, é aquilo. Tem família que se arrebentam, porque é meu direito, aí briga, marido briga com a mulher, mulher briga com o marido, filho com o pai, pai com o filho, patrão com o empregado, e vira aquela bagunça toda, porque ninguém quer dar o braço, como dizemos, o braço a torcer. Queridos, perde as brigas, ganha o coração das pessoas. Se a gente ganhar o coração das pessoas, a gente ganha um aliado no lugar de um inimigo. Nós temos que tratar os outros, não com o nosso rompante, mas tratar as pessoas como Deus as trataria. E Deus tratou com amor, Deus tratou com bondade, Deus tratou com amor incondicional, com um perdão sem limites. Ele, quando sofreu ultraje, ele não deu ultraje. Quando ele foi esbofeteado, ele não deu bofetadas.
Então vamos tratar os outros como Deus os trataria, e não como nós gostaríamos de tratar. Que nós não possamos agir de acordo com o nosso coração pecaminoso, mas que nós possamos agir de acordo com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que controla o nosso temperamento, que controla os nossos rompantes, que controla a nossa vida. Que esse Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento em que passamos, ó Deus, estudando a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que nesse momento, ó Deus, está no recôndito do lar, ouvindo a tua palavra. Que filhos, pais e mães sejam tocados, abençoados e fortalecidos pelo Senhor. E que todos, ó Deus, possam seguir o caminho da mansidão, de acordo com o ensinamento de Jesus. Porque felizes, bem-aventurados são os mansos. Que o controle do teu Espírito esteja sobre nossa casa, sobre nossa vida e sobre nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.